Presidente, eu aqui ocupo o espaço da liderança da minoria. Primeiro eu digo, quando eu estava me compondo hoje para chegar à Câmara dos Deputados, eu estava vendo a roupa para vir e eu não consegui pegar o outro tom de roupa que não fosse o preto. É incrível como isso mostra o nosso estado de espírito. Mas depois que eu me vesti, eu falei, não, mas eu preciso colocar um outro tom que demonstra que a nossa esperança jamais morre. E como no popular o verde é a esperança, falei, eu preciso dar esse tom que está vinculado à nossa emoção, à nossa consciência, que é sustentada na nossa disposição permanente de luta. E ao ouvir o senhor Bolsonaro hoje na ONU, correspondia, né? Esse tom preto correspondia ao que nós vimos lá hoje. Impressionante como ele conseguiu transformar o Brasil em algo tão pequeno. Conseguiu romper a tradição da política externa brasileira, agrediu os chefes de Estado, rompendo tudo aquilo que a gente construiu durante mais de um século, que foi tentar construir os grandes acordos, as grandes relações com todos os continentes, o respeito à autodeterminação dos povos, a construção com fóruns para enfrentar a tentativa de retirar de fato e não no discurso a soberania dos países, inclusive do nosso, a construção com os irmãos latino-americanos, a construção dos grandes acordos numa estratégia que inclusive o nosso governo Lula e Dilma construíram com a Ásia, com a África e com a América Latina, a construção do G20, da CEPLAC, dos BRICS. Impressionante como é que se constrói uma política de levar ao púlpito da Organização das Nações Unidas a mentira, é a fake news internacionalizada, a mentira sobre o Brasil, um Brasil que nem de longe tem ganhos de produtividade, como lá foi dito. É um Brasil que tem desemprego, um setor produtivo massacrado, que não tem nenhum projeto de desenvolvimento, não tem nada. Conseguiu agredir o parlamento brasileiro, conseguiu agredir chefes de Estado da Europa, da Venezuela, de Cuba. Um discurso ideológico para o seu grupinho, não se comportou como um chefe de Estado. E ainda agrediu lideranças dos povos indígenas como Raoni. Ele conseguiu de fato agredir todo mundo e principalmente o povo brasileiro, que ele não conseguiu representar. Agrediu inclusive os médicos cubanos, que tanto bem fez ao povo brasileiro. De fato é uma vergonha, só envergonha o povo brasileiro, só diminui. Nem o mercado conseguiu ficar satisfeito, porque tratam o mercado como se fosse uma pessoa, né? Mas nós vimos a repercussão. Então é muito triste tudo isso. E mentiu de forma despudorada sobre os índices de criminalidade e de violência no Brasil. E aí eu trago a nossa dor, a dor do povo brasileiro ao ver que a letalidade de políticas genocidas tem trazido ao Brasil. E o Rio de Janeiro, em particular, traz uma dramaticidade que deixou de ser um problema do Rio de Janeiro. Isso é um problema do Brasil, é um problema da humanidade. As políticas de confronto têm trazido mortes. Nós não fazemos como o governador Witzel, de comemorar a morte. Nós não comemoramos também a morte dos policiais. Nós não comemoramos a morte de ninguém, porque as vítimas estão de todos os lados, porque a política de confronto mata a todos. Muito menos podemos aceitar a morte de crianças que veem seus sonhos interrompidos aos 8 anos, aos 5 anos, aos 9 anos. Mas essas mortes têm cor, essas mortes têm gênero e essas mortes têm desigualdade, porque tem recorte de classe. E nós precisamos reagir. Os nossos partidos, os 5, PDT, PSB, PCdoB, PT e PSOL, seus presidentes e presidentas entraram com uma ação
no STJ uma notícia crime contra o governador. 25 parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, entre Câmara Federal, Assembleia e Câmara de Vereadores, entraram com notícia crime na PGR. E nós vamos levar à ONU Direitos Humanos o que ocorre no Brasil como crime de direitos humanos. Precisa de resposta, deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara. Precisamos parar esse Estado genocida no Brasil. Muito obrigado.